Já registrado nossa primeira reunião profissional. O nosso documentário é assim, a gente vai falar sobre o estilo de vida das pessoas na praia. É o lifestyle praia, né? E a gente foca muito na conexão das pessoas com o mar. Exato. E aí a gente vai falar dessa conexão e aí vão ser seis episódios. E por que você saiu de São Paulo e veio morar no litoral? Eu morava em São Paulo, me considerava uma pessoa super urbana, adorava São Paulo. E aí eu cheguei à conclusão que quando eu estava aqui no litoral eu era muito menos estressada do que em São Paulo. Aqui eu estava muito mais sossegada do que em São Paulo. Então a gente resolveu mudar para cá. A gente vive tão no automático, eu acho que às vezes não é nem vivendo, é existindo, que a gente foi surpreendido por um mundo que parou. Até pouco tempo desconhecido pela ciência, o coronavírus já atingiu centenas de pessoas na China. A nova doença pulmonar que causa febre, tosse e dificuldade de respirar teve os primeiros casos registrados ainda em dezembro de 2019 em um mercado público em Wuhan, que tem mais de 11 milhões de habitantes. Passa de 630 o número de mortos na China por coronavírus. Mais de 1.100 pacientes já trataram a pneumonia causada pelo coronavírus e receberam alta na China. Estão confirmados os primeiros casos de pessoas contaminadas com o coronavírus na Europa. A Itália já soma mais de 3.400 mortos pelo novo coronavírus. Especialistas afirmam que a Organização Mundial da Saúde classificar o problema como uma pandemia, que é uma doença em escala global amplamente disseminada, é apenas uma questão de tempo. O primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil levou o governo estadual a criar um centro de contingência em São Paulo, já que o paciente diagnosticado com o vírus é morador da capital paulista. O Brasil encontra-se oficialmente em período de quarentena. Quarentena? Quarentena. 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 Quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo. Eu acho que o mais importante de eu falar aqui é que eu sou uma estudante universitária tentando salvar o seu TCC, vulgo trabalho de conclusão de curso. Nós tínhamos outro projeto, Frutos do Mar, um documentário. Tava tudo lindo, tudo preparado, sabe aquela pré-produção bem legal, a equipe finalmente, depois de muitas brigas, tava entrando num consenso, tava tudo bem legal, todo mundo no mood. E aí, pá, Covid-19, corta. E aí eu me vi como diretora, eu era diretora no Frutos do Mar, como diretora de um documentário. O propósito desse documentário era retratar o isolamento. Literalmente, estamos aí. No meio do caos, tentando salvar um TCC. Eu acho que eu estou em quarentena desde dia 17 de março. Nós estamos no dia 9 de abril. Enfim, a gente ouviu falar de um vírus que tinha começado na China, né, em uma cidadezinha da China. Mas até então
Todo mundo achava que era impossível de chegar aqui, mas chegou e sobreviveu, e agora a gente está em isolamento, a gente precisa estar em isolamento. Quem tem o privilégio de estar em isolamento, né? Porque tem gente que infelizmente não tem esse privilégio. Mas se você pode, se as pessoas podem ficar de quarentena, o necessário agora, o ideal é ficar de quarentena, porque assim você não espalha para as outras pessoas. E a gente tinha um projeto muito sólido, e quando a gente veio com a ideia dos diários de bordo, a primeira vez me pareceu muito convincente, mas que depois fez sentido, porque nós sempre quisemos contar histórias de pessoas. Agora são só histórias contadas de uma forma um pouco diferente, né? Quando estourou a quarentena, um pouco antes, na verdade, eu fiquei gripada. Eu lembro até que a gente estava na semana de emissão do nosso TCC de rádio. Para quem não sabe, o TCC de rádio e TV ele é separado no TCC de rádio e no TCC de TV. O nosso TCC antes de TV era o Frutos do Mar e o nosso TCC de rádio é a Rádio Brasa, que é a nossa rádio sobre cultura brasileira. Sonhe, tem até pesadelo se necessário for, mas sonhe. Aí na quinta-feira eu fui trabalhar e aí eu tava na minha salinha com eles, meu chefe entrou e falou, você tá doente? Eu, tava com gripe, enfim, fui no hospital ontem e eles me deram esses remédios. Aí ele ficou desesperado, ele falou, não, eu sou hipocondríaco, pelo amor de Deus, não sei o quê. A gente já tá pensando em deixar em home office mesmo. E eu falei, tá bom, né, vamos lá, paz. E aí eu entrei em home office na sexta-feira e na segunda foi decretada a quarentena. Aqui em casa a gente tem tomado tanto cuidado, que a gente até acabou indo pro interior de São Paulo, né? E a gente tá assim, há mais de um mês aqui, sem contato com ninguém. Quando a gente vai fazer compras no mercado, que às vezes é necessário, a gente foi 2 vezes só. E a gente teve que ir na farmácia 1 ou 2 vezes, porque como a gente tá com meus avós, às vezes precisa de um remédio. Então o que a gente faz? A gente vai em 2, normalmente eu ou meu pai ou eu ou minha mãe. A gente vai com máscara e luva, faz as compras, entra no carro já sem a luva, com a máscara, já passa álcool gel no momento que entra, traz tudo pra casa, esteriliza tudo e aí sim guarda. Mas dentro do mercado dá uma agonia, porque você não quer que as pessoas passem por perto de você no corredor. A gente tá tomando o máximo de cuidado possível aqui, mas realmente a gente fica com medo, porque a gente sabe que o brasileiro não tá respeitando isso. Eu acabou de chegar aqui em casa essa máscara pra quando eu sair na rua. Minha mãe encomendou. Muita gente tá fazendo isso pra vender, outras pessoas estão doando. Então pessoas que têm essa habilidade de costurar, ou até muitas empresas de moda estão fazendo isso, fazendo máscara. Tá acontecendo umas coisas meio bizarras no mercado em relação a isso, mas ao mesmo tempo é muito bonito ver as pessoas se movimentando para tentar tornar esse momento menos pior do que ele tá sendo. Se fossem fazer um filme algum dia em relação ao que a gente tá vivendo agora, com certeza no figurino teriam máscaras. É assustador ter que sair de luva, ter que sair de máscara, ter que higienizar os pés quando volta de casa. Enfim, eu tô indo visitar minha avó alguns momentos e eu não posso encostar nela, não posso abraçar ela, a gente senta sempre um pouco longe, eu me higienizo antes de sentar na mesa dela, então é uma situação bem complicada. Bom, gente, eu tenho uma encomenda para pegar na casa da minha amiga, então eu vou mostrar um pouco para vocês aqui em casa como é que a gente faz, qual que é o processo para sair e para voltar para casa. Então, antes de tudo a gente bota a máscara, aí na hora de chamar o elevador a gente encosta com o cotovelo. Daí pra clicar no andar de novo a gente faz com o cotovelo. Aqui apertei o TR. Aqui no prédio eles colocaram até álcool gel, ó. Pra prevenir todo e qualquer tipo de risco. Minha amiga mora no mesmo condomínio que eu, então basicamente só tenho que trocar de prédio. Essa jornada vai ser bem rápida. Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem. Ó, o seu dinheiro. Não esquece de lavar as mãos, muito obrigado. Quer aparecer no meu diário de bordo? Diário, oi. Tudo bem? Tudo bem.
Vejo. Não pode abraçar, não pode entrar em contato físico com ninguém, galera. Vamos lá. Dá outro aí. Tchau, gente. Eu saio de casa. Ó, vou mostrar pra vocês qual que é a encomenda que eu vim pegar. Domingo de Páscoa. Saí de casa pra ir buscar o almoço que a gente encomendou. Mas também de luva e máscara pra variar, mesmo estando dentro do carro, e meu pai que tá comigo que tá descendo pra ir buscar as coisas. Mas eu também, como ele que tá descendo, vai que ele pega algo, então eu tô de máscara, né, obviamente. Páscoa mais diferente da minha vida, porque as últimas Páscoas que tiveram, ou foi todo mundo em casa, ou senão a gente viajou pra visitar meu avô. Mas agora, como meu avô tava morando em São Paulo, graças a Deus, a gente não vai precisar visitar ele, o que é um lado ruim, mas bom, porque ninguém não fica aglomerando na casa dele. Acho que capaz de a gente ligar pro FaceTime pro pessoal da minha família e fazer o almoço por FaceTime. Uma coisa que eu reparei, que eu esqueci de falar, é que tem muita gente na rua que tá andando sem máscara, mas também tem muita gente andando com, ainda bem. Mas a quantidade de gente sem máscara me assusta um pouco. Sem máscara e sem luva, claramente. Estão respeitando bem o que pedem e se importando com os outros, né? Mais um dia eu tentando falar com uma câmera. Bom, depois de apresentar um programa, que eu sou apresentadora de um programa do nosso TCC, chamado Roda Baiana. Depois de fazer essa apresentação, eu percebi o quanto a gente se adapta às coisas. O ser humano, ele é extremamente adaptável, mas dói se adaptar. Eu dei notícias, eu conversei com uma pessoa de cada canto do Brasil, que foi lindo ver esse movimento de união. Eu acho que a gente nunca imaginaria que no nosso país, né, ia chegar um vírus desse, e que mesmo com um vírus desse porte, que a Disney fechou seus parques, eventos mundiais foram cancelados, Fórmula 1, jogos de basquete, Olimpíadas. No nosso país, um dos assuntos mais comentados é o governo Bolsonaro. Bolsonaro quer o chamado isolamento vertical, que atinge apenas pessoas dos grupos de risco, como idosos e doentes crônicos. O presidente falou várias vezes que pediu para o ministro defender esse modelo, que apesar de menos prejudicial à economia, acabou não sendo adotado na maioria dos países. E você vê, os dois maiores hospitais do Brasil, se não da América do Sul, não sei, não tenho dados sobre isso, que é o CIO e o Einstein, estão defendendo plenamente o isolamento social, e os dois meio que rechaçam o uso do medicamento que estão falando por aí que cura. Então, assim, como é que a gente vive, como é que a gente decide uma coisa se dois hospitais gigantes e vários médicos estão falando para seguir tais orientações, aí o presidente vai e fala outra coisa? Começou o panelaço, tá ouvindo? Não sei se dá pra ouvir. Deve dar pra ouvir. O Mandetta foi demitido, eles devem ter anunciado o novo ministro da Saúde. Deixa eu ver, peraí. O ministro da Saúde acaba de ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco terminei uma reunião com o ministro Mandetta e, em comum acordo, eu o exonero do ministério. Nunca empresa